Olá, estamos de volta a mais um encontro. Agora, História do Amapá. Nós estamos estudando a União Ibérica, o período da União Ibérica, que é muito importante para a história do Amapá. Nós já estudamos já o início da União Ibérica e agora vamos estudar essa fase da divisão administrativa feita durante a União Ibérica. Então vamos lá. Então, lembrando que nós estamos ainda na União Ibérica. A União Ibérica foi um período que começou em 1580. Né? Nós estamos estudando a história, avançando. Agora nós vamos estudar a divisão administrativa que aconteceu no Brasil em 1621. Ou seja, durante a União Ibérica. A União Ibérica começou em 1580 e foi até 1640. Então nós estamos agora em 1621, durante o período da União Ibérica. Então, houve essa divisão administrativa em 1621. Então, o território da América Portuguesa ele foi dividido em duas unidades administrativas autônomas. O Brasil da época, né, pessoal? Esse era o Brasil da época. Aqui nós tínhamos aqui a América Portuguesa, né? Ou seja, a colônia portuguesa, o Brasil aqui da época. E aí esse Brasil colonial aqui foi dividido aqui, ó, em duas unidades administrativas autônomas. O estado do Maranhão ao norte, olha só o estado do Maranhão, né, e o estado do Brasil, ó, ao sul, certo? O estado do Maranhão ao norte, que era estado do Maranhão e Grão-Pará, era uma entidade política e independente do estado do Brasil. Né? A administração desse território passou a ser diretamente subordinada ao governo de Lisboa. Olha só. Então veja que havia uma autonomia administrativa. O estado do Maranhão ele se ligava diretamente a Portugal, ó, a Lisboa. E qual era a capital, né, desse Maranhão, desse estado do Maranhão? Era exatamente São Luís, ó. Certo? Era a capital aí do estado do Maranhão ao norte, ok? E aí, o estado abrange a capitania do Grão-Pará, a capitania do Maranhão, a capitania do Ceará, sob as ordens de Filipe III, né, que era então o rei da Espanha. Lembrando que nós estamos durante a União Ibérica. E ao sul do Brasil aqui da época, nós tínhamos o estado do Brasil. Ó. E a capital do estado do Brasil era onde? Salvador. E aí as demais capitanias estavam exatamente aí no estado do Brasil. Em 1637, pessoal, é um marco interessante, tá? Bento Maciel Parente foi nomeado governador do estado do Maranhão. Isso aqui é por que o estado do Maranhão é importante para a gente? Porque é o estado do Maranhão, né, que tem o Grão-Pará, que vai terminar interferindo totalmente no Amapá no futuro, tá? Aí beleza. Capitania do Cabo Norte. Isso aqui é importante demais para a história do Amapá. Ó. A Capitania do Cabo Norte. Então olha só, preste atenção. O rei Filipe IV, em julho de 37, ele criou essa nova capitania, pessoal. A Capitania do Cabo Norte. A Capitania do Cabo Norte. E veja que é praticamente a área do Amapá, ó. Essa Capitania do Cabo Norte. Olha aqui o Amapá, ó. O Amapá é aqui, ó. Esse aqui é o Amapá. E essa Capitania do Cabo Norte, ela é a terra do Amapá, pegando ali um pouco do Almeirinho, ó. Do município de Almeirinho, ó, vindo até o rio Paru. Aqui é o rio Paru, ó. Aqui é o rio Jari e aqui é o rio Paru. Veja que a Capitania do Cabo Norte é até o rio Paru. Então, o rei Filipe II criou a Capitania do Cabo Norte.
né, que contém boa parte do Amapá. E em 1939, ele doou para quem? Para Bento Maciel Parente. Então, Bento Maciel Parente praticamente foi o primeiro donatário aí, ó, do estado do Amapá. Interessante isso aqui, né? Foi o primeiro donatário aí dessas terras aqui do Amapá, então, ó. Ok? Ele recebeu aí por doação em 1939. Então, ó, em 30 de maio de 39, Bento Maciel Parente foi nomeado donatário da capitania do Cabo Norte, né? Na época ele construiu uma fortificação chamada de Fortim do Desterro, certo? Olha só, pessoal, ele construiu aí, ó, uma fortificação aqui, ó. Só que aqui, veja bem, é da capitania do Cabo Norte, mas não era no Amapá, tá? Isso aqui, na época, a capitania do Cabo Norte, ela pegava a parte do Amapá que tem hoje, mais uma parte de Almeirinha até o Rio Paru. Então eles criaram aqui um forte, que é o Forte do Paru, ó, aqui no Rio Paru, ó, certo? Onde deságua aqui no Rio Amazonas. Então tem o Forte do Paru, que é o Fortim do Desterro, tá? Foi criado esse forte aqui, ó, o Forte do Paru, onde é o Fortim do Desterro. Beleza? Então veja, o donatário é Bento Maciel Parente. Ele recebeu essas terras do então rei, o rei de Portugal e Espanha, né? Porque veja, nós temos o rei Filipe, durante a União Ibérica, ele era o rei dos dois, da União Ibérica, de Portugal e de Espanha. Ele era o rei da Espanha e rei de Portugal ao mesmo tempo, ok? Beleza. Bento Maciel Parente morreu quando, pessoal? Em 1645. Então, ele não chegou a trabalhar essa capitania. Ele morreu antes de conseguir fazer a capitania prosperar. Quando Bento Maciel morreu, né? Quando ele morreu, quem foi que assumiu a capitania? O filho dele, o Bento Maciel Parente Júnior, que também não conseguiu trabalhar a capitania e também morreu. E aí assumiu seu irmão, quem? Vicente Maciel Parente, que também morreu. Então, todos eles aí morreram e não conseguiram desenvolver a capitania do Cabo Norte, que é a capitania, pessoal, que é muito importante, porque é a capitania que tem aí o Amapá, certo? Fica ligado que a capitania do Cabo Norte é que tem aí o Amapá, ok? Beleza? Se todos eles morreram e o rei tinha doado a terra para eles, o que aconteceu? As terras foram revestidas para a coroa portuguesa, que anexou a capitania do Grão-Pará. Então veja bem, foi criada uma capitania, né? Só que aí o donatário morreu, teve uma sucessão hereditária, os próximos morreram, quando acabou a linhagem, foi devolvido para a coroa, e aí a capitania do Cabo Norte, que tinha o Amapá, foi devolvida aí à capitania do Grão-Pará, tá? Foi anexada aí a capitania do Grão-Pará, ok? Vamos ver se vocês estão acompanhando. A galera do chat, 10 segundinhos para responder essa questão. Deixa eu esconder aqui o gabarito, né? Bora responder essa questão aí, galera. E aí? Galera do chat, cadê vocês? Quem falou? Resposta é A. Deixa eu ver, vamos lá. Uma questão que foi cobrada aqui pela UEAP, né? A OCP, no concurso da UEAP. Isso foi recente, esse concurso.
A região que hoje compreende o território do Amapá também já foi uma capitania durante o período colonial do Brasil. Assinale a alternativa correta quanto à denominação dessa capitania. Capitania de Cabo Norte. Cabo do Norte. Exatamente. Parabéns aí a quem acertou aí, beleza? Então vamos lá, vamos continuar avançando. Galera, olha só, nós estamos aí então seguindo uma linha cronológica, tá? Nesse período aí, na nossa região, foram sendo criadas várias fortalezas coloniais. Ok? Várias. Ariane entrou, olha aí. Muito bem, Ariane. Então olha só, o Foz do Amazonas era uma entrada para o maior BR fluvial. Então é o seguinte, imagina, Rio Amazonas. Cara, a galera ficava andando por esse rio Amazonas aí, atrás de riqueza, atrás de tudo. Certo? Então o Foz do Amazonas era uma entrada, né? A gente chama aqui, ó, de BR fluvial na época, né? Para você ter noção do fluxo que tinha. Na tentativa de controlar esse acesso, foram construídos vários fortes, né? Então veja bem, foram construídos vários fortes. E esses fortes foram sendo construídos em locais estratégicos, né? Que eram os locais onde tinham ameaça das execuções francesas, holandesas e inglesas. Cara, olha só, esses nomes aqui tem que estar na cabeça de vocês aqui, ó. Pro Amapá, quais foram os principais nomes de países que estavam invadindo a área aqui na época? Franceses é o primeiro deles, ó. Isso aqui é o maior de todos. Depois, holandeses e ingleses. Então essas três nações aqui são as nações que mais invadiam a região. Franceses, holandeses e ingleses, ok? Um forte importantíssimo, pessoal, foi criado aqui, ó, em 1616, ó, lá em Belém. É o Forte do Presépio, né? A fundação do Forte do Presépio foi em 1616 lá em Belém. Então você tem o Rio Amazonas aí, lá no Foz do Rio Amazonas você tem aí o Forte do Presépio em Belém, ok? Já nessa linha de implantação de vários fortes. Os ingleses, né? Eles andavam invadindo aí a área, né? E os ingleses implantaram, olha só, eles implantaram uma base colonial para o plantio de tabaco e de urucu em várias fortalezas da capitania de Cabo Norte. Então veja bem, pessoal, os ingleses, eles implantaram na região do Amapá aqui vários fortes. Ó. Eles implantaram o Forte do Torrego, o Forte do Felipe, o Forte do Norte e o mais famoso, que era a Fortaleza de Cumaú, tá? Essa Fortaleza de Cumaú aqui é o mais famoso deles, ó. A Fortaleza de Cumaú, ok? Beleza, isso aqui foram os ingleses. Os portugueses construíram o Forte do Araguari, no rio Araguari. Aí eles descobriram e destruíram quem? O Forte do Cumaú, ó, que era o mais forte dos ingleses, né? Esse Forte do Cumaú era onde, pessoal? Qual cidade? Santana. Isso aqui era em Santana. Os ingleses, né, implantaram esse forte aqui lá em Santana. E os portugueses foram lá e destruíram. Então veja, os portugueses construíram o Forte de Araguari em 1660, destruíram o de Cumaú, que tinha sido construído pelos ingleses. E no local onde eles destruíram a Fortaleza de Cumaú, eles implantaram uma nova fortaleza, que é a Fortaleza de Santo Antônio, em 1688. Beleza? Então veja, os portugueses foram que implantaram a Fortaleza de Santo Antônio, tá? No local onde era a Fortaleza de Cumaú. A Fortaleza de Cumaú foi construída pelos ingleses, né? E os portugueses destruíram a Fortaleza de Cumaú, né?
numa região estratégica demais, que é em Santana, né? Município de Santana, no Amapá, que é a segunda cidade do nosso maravilhoso estado. Eles destruíram a fortaleza de Cumaú e implantaram a fortaleza de Santo Antônio. Beleza? Tranquilo? Posteriormente, já no período pombalino, nós vamos ver depois o período pombalino, foi substituída pela fortaleza de São José. Só que aqui já não mais em Santana, né? Isso aqui, a fortaleza de São José, foi em Macapá. Ok? Tranquilo? Vamos ver uma questãozinha aqui, ó. Essa questão aqui, pessoal, ela mostra aqui vários fortes sendo construídos aqui, ó, na malha do rio Amazonas, ó. Aí vem essa questão aqui e pergunta o seguinte. Deixa eu ampliar aqui. Olha aí. Vamos lá. A galera do chat aí. Dez segundinhos para responder essa questão. Essa questão está afirmando que um dos objetivos dos fortes era controlar militarmente o acesso à bacia hidrográfica do rio Amazonas, a partir de vários fortes. E aí a questão cita alguns. Cita um, por exemplo, o Forte do Presépio, que, segundo a questão, foi fundado onde depois se tornou a cidade de Belém. E aí, pessoal, certo ou errado? Vamos lá. O forte era para quê? O forte tem canhão. O forte tem arma. O forte é um controle militar? É. Qual era o principal caminho de entrada dos invasores, pessoal? Qual era a BR deles? Por onde eles entravam? Pelo rio Amazonas? Sim. Ela pela bacia do rio Amazonas saiu entrando nos seus afluentes, né? Rio Jari, Rio Paru, ok? E aí eles foram construindo vários fortes. Um desses fortes foi o do Presépio? Sim, em 1616. Em qual município? De Belém. Né? Então nós temos essa aqui uma leitura perfeita, tranquilo? Essa questão aqui está corretíssima, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Companhia de Jesus. Olha só. Você tem que lembrar que no Brasil aqui tinham os jesuítas, né? Os jesuítas. Tinha aqui a Companhia de Jesus, né? Que era exatamente essa organização dos jesuítas. Ó, desde o início da colonização, a Companhia de Jesus teve um papel central de missões religiosas, também chamado de aldeamentos. Então, os aldeamentos eram as missões religiosas. E quais eram os objetivos dessas missões religiosas, desses aldeamentos, pessoal? Uma delas aqui, ó, catequizar os indígenas. Ou seja, converter os nativos ao cristianismo. Nós estamos falando aqui da Igreja Católica, né? Da Igreja Católica, cristianismo. Então, uma das missões religiosa da Companhia de Jesus, dos jesuítas,
era catequizar os indígenas. Outra, organizar a vida dos indígenas, segundo os moldes europeus. Né? Uma vida sedentária, trabalho regular, obediência a uma hierarquia religiosa e também obediência à hierarquia política. Outra coisa, e a mão de obra? A Companhia de Jesus, os jesuítas, a Igreja Católica, ela utilizava ou não a mão de obra indígena? Utilizava, né? Na coleta e no transporte das chamadas drogas do sertão. Exemplo de droga do sertão aqui, pessoal: o cacau, o cravo, a baunilha, a canela, o urucum, o guaraná, né? São exemplos aí de droga do sertão. Beleza? Essas drogas tinham muito valor na Europa. Então veja bem, os jesuítas eles atuavam como uma espécie de mediador entre a coroa e os indígenas. Beleza? E olha, eles também controlavam rigidamente o cotidiano, tá, dos indígenas. Havia um controle quase que pleno aí. Beleza? Então vamos ver como que isso é cobrado em prova. E aí eu peço apoio aí da galera do chat. Bora lá, bora responder essa questão aqui. Uma questão foi cobrada aí no concurso da Unifap, ou da SEAD do Amapá. Foi promovido pela Universidade Federal. Ok? Vamos lá. Olha, a questão, você pode ir direto aqui, ó. Sobre o trabalho indígena, olha só, sobre o trabalho indígena nas missões. É correto afirmar o quê? O trabalho indígena durante ali as missões jesuítas, né? Dos jesuítas. E aí? Letra A. Exatamente, Também né? na letra A. Então, ó, logo no início da colonização, várias missões religiosas da Igreja Católica, representadas por quem? Pela Companhia de Jesus, estabeleceram-se na região o que? Uma das missões deles? Catequizar os indígenas, empregando na exploração das drogas dos sertões, ou seja, havia sim um emprego naquela época da mão de obra indígena, né? Principalmente na exploração das drogas dos sertões. Beleza? Gabarito, letra A, corretíssimo. Beleza, pessoal. E aí continuamos a nossa análise ali do que é interessante para a história do Amapá, né? Fatores que têm alguma ligação. Então veja, o Brasil sofreu várias invasões. E agora nós estamos falando uma visão Brasil, tá? O Brasil sofreu várias invasões. Aí nós vamos falar aqui primeiro das invasões francesas, tá? Olha só. Nós temos a segunda invasão francesa, que foi a França Equinocial. Essa França Equinocial foi uma invasão da França, onde? No Maranhão. Então veja bem, em 1612, uma expedição liderada por Daniel de La Tote, com apoio dos índios tupinambás, eles invadiram o Maranhão. Eles invadiram o Maranhão, fundando quem, pessoal? A França Equinocial. Olha, então em 8 de setembro de 1612,
foi fundada dentro do Maranhão, do estado atual do Maranhão, a França Equinocial. Veja que essa França Equinocial é a segunda colônia francesa. Os indígenas e os franceses, eles já estavam familiarizados, pois os franceses já conheciam aquela região ali. Beleza, só que houve reação, olha só. A coroa espanhola reagiu e nomeou o comandante Jerônimo de Albuquerque e Alexandre Moura. Esses reuniram muitos soldados, né? Olha, soldados portugueses e soldados espanhóis e também indígenas, e após várias batalhas eles conseguiram expulsar os franceses, né? E eles expulsaram os franceses definitivamente quando? Em 1615. Então isso aqui é importante, ó. Nós estamos falando de 1612, os franceses invadem o Maranhão, né? Implantam lá a França Equinocial, né? Eles foram auxiliados ali por algumas etnias ali, né? Indígenas. Aí a coroa espanhola reage, né? E monta ali um forte exército com espanhóis, portugueses e indígenas e expulsam os franceses em 1615 definitivamente, beleza? E aí nós vamos agora falar da invasão holandesa. Invasão holandesa. Então olha só, um ano antes da União Ibérica, lembrando que a União Ibérica começou em 1580, né? As Províncias Unidas dos Países Baixos, também chamados de Holanda, romperam com o domínio da Espanha. Iniciava ali o chamado conflito hispano-neerlandês. Então veja bem, pessoal, olha só, por que isso aqui é importante para o Brasil? Por que é importante para o Brasil? Para o Amapá. Presta atenção. Durante a União Ibérica, quem é que governava o Brasil? Quem era que governava Portugal? A Espanha, né? A Espanha. Então presta atenção que antes da Espanha assumir o comando de Portugal, ali na União Ibérica, ela teve uma treta, ela teve um conflito com a Holanda. E isso vai impactar no Brasil, né? Porque a Espanha vai assumir o comando de Portugal e, por consequência, o comando da colônia portuguesa, né? E a Holanda vai virar um inimigo ali. Beleza? Então vamos lá entender isso aí, ó. Então a Holanda rompe com a Espanha, né? E inicia ali o chamado, ó, conflito hispano-neerlandês, que é a Guerra de Secessão, a Guerra dos anos 80 ou a Revolta Holandesa, né? Vários nomes para o mesmo conflito, tá? Guerra dos 80, dos 80 anos, a Revolta Holandesa, a Guerra da Secessão. Aí beleza, quando iniciou a União Ibérica, as retaliações ao rompimento à Espanha, as retaliações ao rompimento, olha só, calma, olha só, quando iniciou a União Ibérica, em retaliação a esse rompimento, a Espanha proibiu, pessoal, proibiu a relação da burguesia holandesa com as colônias do Brasil. Os holandeses tinham uma ligação com o açúcar do Brasil, ó, né? Então tinha uma ligação comercial ali entre o açúcar brasileiro e os holandeses, certo? Mas devido à treta, o que aconteceu? A Espanha, né, proíbe. Lembrando que durante a União Ibérica, quem está mandando é a Espanha. Os holandeses foram proibidos de realizar novos empréstimos, de cobrar os empréstimos feitos anteriormente
e de revender na Europa o açúcar que chegava a Portugal. Ou seja, eles romperam de vez a ligação da Holanda com o açúcar. Então veja que essa indústria do açúcar do Brasil pegava empréstimo com a Holanda e vendia também produções ali vinculadas à Holanda. Beleza, o que a Holanda fez então em resposta a isso? A Holanda tramou um audacioso projeto de expansão mercantil, cujo foco principal era o grande império ultramarino espanhol. Então, em 1612, a Holanda fundou, olha só, a Holanda fundou a Companhia das Índias Orientais, visando a ocupação de possessões da Costa Rica. E em 1621 fundou a Companhia das Índias Ocidentais, visando a costa atlântica da África, o Nordeste brasileiro e o Caribe. Então, isso aqui é importante, presta atenção. A Holanda tinha forte ligação com a indústria do açúcar no Brasil. A Espanha corta essa relação. A Holanda reage, fazendo o quê? Implantando as Companhias das Índias. Ela implantou a Companhia das Índias Orientais em 1602 e a Companhia das Índias Ocidentais em 1621. Então veja que os inimigos da Espanha, e aí nós estamos focando nesse inimigo que é a Holanda, passa a ser também inimigo de Portugal, né? Beleza. Aí vamos falar agora da invasão holandesa, né? A audaciosa invasão holandesa no Brasil. Então, essa invasão holandesa, a primeira, ela aconteceu quando, pessoal? Ela aconteceu em 1624. Ocorreu a primeira invasão ao Nordeste, mais especificamente à Bahia. Essa invasão foi uma invasão de curta duração. Uma invasão de curta duração, que terminou no ano seguinte. Então foi uma invasão de um ano só, né? E aí os holandeses foram expulsos pelos espanhóis na chamada Jornada dos Vassalos. Então a Jornada dos Vassalos foi a retirada dos espanhóis aí, dos espanhóis não, dos holandeses do Brasil. Ok, pessoal? Então o que você tem que levar para o coração aí? Que a invasão holandesa, que você vai ver que tiveram duas invasões, a primeira invasão holandesa, ela aconteceu... Calma, eu estou circulando no lugar errado aqui, ó. A primeira invasão holandesa, ela aconteceu na Bahia, né? A primeira invasão holandesa aconteceu aqui, ó, na Bahia, tá? E ela aconteceu em 1624. Só que ela só durou um ano. Ficou até 1625. Ok? Essa foi a primeira invasão holandesa. E a segunda invasão holandesa, pessoal? Ela aconteceu em 1630. A primeira foi na Bahia. A segunda invasão holandesa foi onde? Pernambuco. Só que essa não foi curta, ela foi longa. Ela ficou aqui no Brasil, os holandeses ficaram dominando aqui essa parte por 24 anos. Ok? Então veja, a primeira invasão holandesa não teve muito sucesso, ficaram só um ano. Mas a segunda invasão eles ficaram por 24 anos. Então, olha só, os primeiros anos da ocupação holandesa foi marcado por conflitos entre holandeses e os senhores de engenho. Então, beleza, os holandeses ali invadiram, né, o Nordeste, invadiram ali o Pernambuco, ok? E aí eles começaram a ter conflito com os colonos. Só que aí depois aconteceu o que, pessoal? A pacificação. Essa pacificação aconteceu durante o governo do Conde Maurício de Nassau, que era o presidente da Companhia das Índias Ocidentais.
Então Maurício de Nassau, ele conseguiu, ó, pacificar a relação entre os holandeses e quem? Os chefes de engenho, né? Os senhores de engenho. Ok? A nova gestão, a nova governança passou a exigir a liquidação dos empréstimos contraídos pelos senhores de engenho. Então veja, os holandeses eles emprestavam muita grana, né, para os senhores de engenho. E aí essa gestão do Maurício Nassau começou a cobrar o cumprimento do pagamento. E isso desencadeou uma reação local conhecida como a insurreição pernambucana. Então a insurreição pernambucana, pessoal, ela aconteceu aí, ó, de 1644 a 1654, certo? A insurreição pernambucana, e ela foi exatamente por conta dessa cobrança aí desses valores, né, para os holandeses. Após 10 anos de conflito, os holandeses aceitaram a retirada do Brasil, né? Então veja bem, os holandeses saíram do Brasil por vontade própria? Não, por conta de guerra, né? E a mais famosa, que fez com que eles realmente perdessem toda a força e saíssem do Brasil, foi a chamada Batalha dos Guararapes, né? Em 1654. Batalha dos Guararapes. Beleza? Em 1661, a Holanda reconheceu definitivamente a posse de Portugal sobre o Brasil, exigindo o recebimento de 8 milhões de florins, que eram nada mais que 63 toneladas de ouro, né? Isso daí foi chamado de Paz de Haia, né? Terminava ali oficialmente as invasões holandesas no Brasil, né? Então, viva a Batalha dos Guararapes, não é isso? Viva a Batalha dos Guararapes, beleza? Sai daqui, holandeses. Beleza, pessoal? Essas datas são importantes, mas aí é mais para você ter uma noção do que estava acontecendo no Brasil nesse período aí relacionado à história do Amapá, tá? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver uma questãozinha aqui. E aí, galera? Vamos lá. Galera do chat, estão dormindo? Como é que tá aí a galera do chat? Bora ler essa questãozinha aí junto aí. Ou na A. Quem mais? Quem mais? Quem mais? E aí, galera, quem mais? Quem mais? Já temos aí um voto na A. Bora lá, pelo menos mais alguém aí dando voto aí, para ver se vocês estão realmente acompanhando a aula. Então vamos lá, pessoal. Olha só.
A organização política, administrativa e econômica do Brasil durante a União Ibérica sofreu alterações, qual se destaca. Então lembra-se, né? Durante a União Ibérica aconteceu várias coisas, mas uma dessas coisas foi o que, pessoal? A invasão dos holandeses, né? Então a ocupação de grande parte da região produtora de açúcar pelos holandeses. Eles ocuparam por duas invasões. Na primeira invasão eles só ficaram 1 ano, mas na segunda eles ficaram 24 anos. Ok? Beleza? Então realmente interferiram bastante. Beleza? Vamos lá. Essa outra questão tem um texto gigante aqui, mas a gente vai direto aqui para o enunciado dela aqui. Vamos lá, galera. Galera do chat. Deixa eu ver aqui do que se tratava esse texto aqui, cara. Aqui ele está falando sobre... É porque esse texto aqui, deixa eu tentar ampliar para a gente ler um pouco ele aqui, porque senão não vai dar para vocês resolverem mesmo não. Ó, na história do Brasil, das províncias, dos Países Baixos, a independência, a expansão da colônia marcham de mãos dadas. Aí ele fala da Espanha, lembrando que quando ele fala dos Países Baixos, você já está ligando ele aí à Holanda, né? Os holandeses, século do ouro, Portugal e os Países Baixos tinham uma longa história de relações comerciais, quando em 1580 Reino uniu-se à monarquia plural de Habsburgo, né? Na esteira da crise dinástica, desencadeou pela morte de São Sebastião, no norte da África. Tais relações não poderiam escapar às consequências do conflito hispano-neerlandês, ao começar pelas sucessões de embargos sofridos por navios batavos do Porto Paulino. Ou seja, ele está falando aí, pessoal, do conflito que começou a ter com a Holanda, né? Por quê? Porque em 1580 vai começar o que, pessoal? A União Ibérica. E com a União Ibérica, o que acontece? A Espanha está governando Portugal, e como a Holanda é inimiga da Espanha nesse período, o conflito hispano-neerlandês atinge Portugal. É disso que está falando. Beleza? Aí, beleza. Observando o tratamento dado ao tema, aí a gente vai ver aqui, ó. Na letra E, cita-se o conflito hispano-neerlandês para fundamentar as dificuldades que os Países Baixos, e aí nós estamos falando aqui de quem, pessoal? Da Holanda, passaram a ter nas suas relações comerciais com quem? Com Portugal, a partir da União Ibérica. Quando fala em 1580, você já tem que lembrar que foi o ano que começou a União Ibérica, beleza? Então o nosso gabarito aí é a letra E nessa questão aqui. Vamos lá, então nós temos aqui a nossa última questão para finalizar o nosso encontro de hoje. Um pouco maçante, né, a história, mas vamos lá. Galera do chat, nos ajude aí.
Vou na I. Porque nós estudamos essa questão aqui, pessoal. A resposta dela você encontra na primeira aula que nós tivemos, né? Porque veja, a União Ibérica, nós estamos estudando essa União Ibérica em 3 aulas. Nós estamos na segunda aula, ok? Então é o seguinte, ó, nós tivemos uma ocupação interna da pecuária no Brasil muito forte. Nós tivemos aqui a expulsão dos franceses também, né, no Brasil. E também tivemos o bandeirantismo, né? Essa questão aqui seria bem melhor se eu colocasse ela na primeira aula, né? E não nessa aula aqui. Porque na primeira fase da União Ibérica está mais ligada a isso aqui, ok? Mas aí nós temos o gabarito aí, a nossa letra E. E com isso, nós vamos aqui encerrar nossa gravação da videoaula. Um abraço, aguardo você até a próxima. Valeu!